Olá, pessoas de todo o Brasil. Hoje o grupo 8, composto por mim, Bernard, pela Julie, pelo Gabriel, pelo João e pela Melissa, vai falar sobre o uso de medicamentos no combate do Covid-19. Nosso intuito com o podcast é alcançar o maior número de pessoas entre 15 e 60 anos, pois essas são as mais ativas nas redes sociais e algumas se acham experts por acreditarem em notícias de WhatsApp, que muitas das vezes são falsas e possuem o objetivo de influenciar usuários. O tema precisa ser estudado por conta de que os surtos de incidências de casos positivos do Covid-19 voltou, mesmo passando vários meses da pandemia, levando assim à conclusão de que a população ainda não entendeu os seus reais problemas e de como deve agir perante a situação. A pesquisa é relevante, pois irá explicar o porquê de alguns medicamentos não funcionarem para a melhora contra o vírus. A importância de continuar se vacinando tanto para conclusões individuais como para a sociedade inteira, levando em consideração todas as pesquisas já efetuadas sobre o assunto e as tentativas de difundir as informações falsas. Antes da gente debater a respeito dos medicamentos, é legal que a gente saiba como tudo começou. Então, o primeiro caso de Covid registrado no mundo foi em novembro de 2019, na cidade de Wuhan, que é na China. E o Ministério da Saúde confirmou que dia 26 de fevereiro de 2020 teve o primeiro caso de coronavírus aqui no Brasil e que dia 17 de março teve a primeira morte. A Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves. De acordo com a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, a maioria, que é cerca de 80% dos pacientes com Covid-19, podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos, que são as pessoas que apresentam poucos sintomas, certo? De aproximadamente 20% dos casos detectados requer atendimento hospitalar por apresentar dificuldade respiratória, dos quais aproximadamente 5% necessitam de suporte ventilatório. Geralmente, as infecções causadas pelo coronavírus são doenças leves a moderadas, semelhantes ao resfriado comum. E alguns coronavírus também podem causar doenças graves, com impacto importante em termos de saúde pública, como a síndrome respiratória aguda grave. Com a chegada da Covid-19, surgiram alguns medicamentos que prometiam uma cura à doença. Medicamentos esses conhecidos como fármacos. Mas afinal, o que são fármacos? Quais os seus efeitos e por que estão sendo indicados no tratamento do coronavírus? Fármaco, de acordo com a Anvisa, é a principal substância da formulação do medicamento. É ele o responsável pelo efeito terapêutico e o principal ativo do medicamento. Assim, entende-se que medicamento é o produto farmacêutico que possui a finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. Medicamentos são substâncias que agem no organismo buscando a recuperação da saúde. Só podem ser utilizados quando forem indicados pelo médico ou com orientação do farmacêutico. Medicamentos que possuem tarja vermelha, como no caso da hidroxicloroquina, devem ser vendidos somente com apresentação de receita médica. De acordo com a UFMG, o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina começou a ser indicado após a divulgação de uma pesquisa realizada em 2003, quando ocorreu a SARS-CoV-1. Nessa época, a cloroquina e a hidroxicloroquina foram usadas como testes para avaliar a eficácia como antiviral. Esses estudos foram feitos in vitro, e havia sim um efeito dos medicamentos na replicação viral. Essa epidemia não durou muito e não se espalhou muito. Então, quando ela terminou, os estudos também não se mantiveram. O mecanismo de ação desses medicamentos funciona ao bloquear ou modificar o pH intracelular, especialmente nos lisossomos e no fagolisossomos. O vírus precisa de um meio ácido para se replicar, e a cloroquina e a hidroxicloroquina são bases fracas, o que torna o meio intracelular mais básico, ocasionalmente gerando uma falha na infectividade do vírus em hipótese de estudo ainda. Então, por que a cloroquina é recomendada por alguns médicos como um tratamento eficaz, mesmo quando a Organização Mundial da Saúde defende que não existe nenhum tratamento específico comprovado e seguro para a Covid-19? Para entendermos essa controvérsia, precisamos compreender o ambiente que uma pandemia mundial gera. Em meio a uma crise de saúde pública, pesquisadores tentam obter respostas e encontrar formas de combater o novo coronavírus. Uma das possibilidades para isso seriam os fármacos, que são utilizados em casos de emergência e amplamente conhecidos no mercado. Dessa forma, estudos realizados por pesquisadores do Instituto de Virologia de Wuhan
demonstraram que a cloroquina, combinada a outros medicamentos, faziam com que a carga viral diminuísse ou desaparecesse. O medicamento apresenta baixo custo e poderia ser potencialmente aplicado na luta contra o Covid-19. Porém, as pesquisas não conseguiram analisar se houve uma melhora clínica nos pacientes. Cabe ressaltar que em um processo científico é habitual obter diferentes resultados em diferentes testes. A comunidade científica normalmente requer mais de um teste para confirmar os efeitos. Diante disso, o medicamento tem sido recomendado e ministrado na tentativa de ter sucesso no tratamento contra a Covid. No entanto, é preciso seguir as evidências científicas e até agora não tem nenhuma cura comprovada cientificamente. Muitos médicos relataram que, por não recomendar a cloroquina, estão sendo ameaçados por seus pacientes. Esse clima de tensão é extremamente prejudicial no combate ao vírus, pois são os médicos que estão na linha de frente, e seus pacientes devem entender que se essa droga fosse efetiva, não estaríamos até hoje em isolamento social. No momento em que nos encontramos em isolamento social, muitas pessoas não sabiam como agir diante dessa nova realidade. Ao iniciarmos a quarentena, fomos entupidos por fake news que disseminavam cuidados, formas de agir, o que fazer e até mesmo o que tomar para se manter seguro contra o vírus. No início de tudo, muitas pessoas recorreram a supermercados para obter um estoque de alimento em casa, com medo de que o abastecimento das mercadorias fosse afetado. Assim como ao ser divulgada a notícia de que talvez pudesse haver algum medicamento que fosse capaz de curar pessoas que tinham Covid-19, os estoques das farmácias de todo o país foram zerados. Com isso, podemos observar que muitas das vezes a sociedade age no impulso constante, a fim de obter um sentimento de segurança, muitas vezes sem que haja um embasamento real de que tais atitudes podem realmente ocasionar segurança a elas. Um dos grandes agentes causadores desse comportamento vem da desinformação repassada por pessoas públicas que, de maneira irresponsável, acabam apoiando uma indústria farmacêutica que ignora premissas e valores éticos da própria ciência. Existe ainda um agente que contribui para o desentendimento entre a ciência e a sociedade, são as fake news. De acordo com alguns especialistas, existem 3 tipos de propostas para o combate às fake news. A primeira é o controle sobre a informação, com agências de checagem de fatos, que são responsáveis por definir o que é verdade e o que não é, o que é sem dúvidas uma tarefa muito complexa. A segunda é o investimento em letramento informacional, que seria a capacidade da população ao acesso às informações. Por fim, a terceira forma de enfrentar a desinformação é o investimento em educação e abertura de dados. Dessa maneira, ao observarmos tantas pessoas procurando meios de se automedicar ou acreditando que a cloroquina e a hidroxicloroquina são realmente a cura, é possível perceber que esse comportamento pode vir tanto da falta de informação como do acúmulo excessivo de informações falsas. As incertezas da pandemia pelo novo coronavírus têm feito com que a população busque formas de se automedicar, acreditando que elas estarão mais seguras. Porém, o uso de medicação sem a prescrição de profissionais habilitados pode causar agravamento de doenças, intoxicações, surgimento de reações adversas e resistência a medicamentos, desestabilizando assim o pleno funcionamento do organismo. Segundo a professora Menia Brandenburg Beck, do curso de farmácia da Universidade Santa Cruz do Sul, tem crescido a demanda por suplementos alimentares, como vitaminas, minerais, na busca de fortalecer a imunidade e prevenir a infecção do vírus. Porém, nenhum deles é comprovado que previna realmente do vírus, apenas que eles auxiliam na imunidade. E também, gente, vale a pena lembrar que dia 5 de maio comemora-se o Dia Nacional do Uso Racional, Distribuição e Uso Indiscriminado de Medicamentos. Então, se vocês tiverem alguma reação adversa, sempre procure um médico ou um profissional da saúde antes de se automedicar, porque apenas ele saberá como o tratamento correto para tal enfermidade. Com a divulgação de que medicamentos como a cloroquina e hidroxicloroquina poderiam auxiliar na imunização do coronavírus, muitas pessoas sentiram a necessidade de se precaver. Porém, ao fazer isso, muitos pacientes reumáticos que dependem desse tipo de medicamento em seus tratamentos sentiram uma insegurança e ansiedade para que conseguissem comprar os medicamentos antes do colapso de falta do produto no mercado. Dessa forma, muitos médicos responsáveis pelo acompanhamento desses pacientes puderam perceber uma alteração no quadro dos pacientes, como, por exemplo, a reativação das inflamações crônicas. Assim, a preocupação desses profissionais não se restringe apenas às pessoas que se medicaram e colocaram sua vida em risco, mas também aos pacientes que necessitam especificamente desses medicamentos e que podem ocasionalmente ficarem sem.
Além disso, muitas notícias falsas têm circulado na internet. E com a explosão de informações, a sociedade não sabe muito bem como agir. Para que haja comprovação sobre algum estudo ou medicamento que seja realmente eficaz, é necessário tempo de estudo e ensaios clínicos. Dessa maneira, quando ocorre uma precipitação nas atitudes advindas dessas notícias falsas, muitos malefícios são gerados, como por exemplo o aumento na demanda na saúde pública, sintomas e doenças ocasionados pelo uso incorreto de medicamentos, atraso nas pesquisas, assim como uma perda na credibilidade e confiança da sociedade com o meio científico. E o que era para servir como uma melhoria nos números nos casos da Covid, acaba tendo por um efeito reverso. Encontrar um medicamento ou uma vacina que possa combater efetivamente o coronavírus não é uma tarefa fácil e rápida. Exige tempo de estudo e muita pesquisa. O desenvolvimento de um novo medicamento é um processo longo que envolve muito estudo e responsabilidade científica, política e social. Nunca o mundo assistiu em tempo real ao trabalho de tanta gente para derrotar uma doença. E o maior desafio é a busca de respostas rápidas num ritmo oposto ao da dinâmica tradicional e criteriosa das pesquisas. Muitos pesquisadores debateram sobre a eficácia da cloroquina para o tratamento da Covid-19 e, principalmente, sobre os efeitos colaterais dessa substância. Nessa maratona pela saúde, um estudo realizado em março na França com pacientes portadores do vírus mostrou que os pacientes tinham se curado com uma combinação de medicamentos que incluíam a cloroquina. Isso fez com que a cloroquina ganhasse destaque de favorita na corrida contra o vírus. O biólogo Lúcio de Freitas, do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, ressaltou a importância de descobrirmos drogas prontas e conhecidas, pois isso facilitaria a aceitação da sociedade, o que permitiria eliminar a etapa de aprovação de um novo fármaco e tornar a cura para a Covid-19 algo acessível em pouco tempo, visto que o desenvolvimento de um novo medicamento pode levar anos. Infelizmente, não é o caso da cloroquina. Esse estudo francês não havia um grupo de controle tomando outro medicamento ou placebo como comparativo e nem foi pesquisado por cientistas independentes. Fatores imprescindíveis na ciência. Devemos ressaltar que foram catastróficas as ações de cientistas ligados a órgãos governamentais. Basta olhar o caso Challenger. Essa substância se tornou apenas assunto de discussão midiática e política. Um estudo realizado semanas depois por outros países da Europa apontaram efeitos colaterais sérios, como arritmias. Ainda em março, o presidente dos Estados Unidos liberou o uso da cloroquina em caráter experimental em pacientes com Covid. Isso fez com que as pessoas acreditassem que o medicamento era eficaz contra o Covid, levando a multidão às farmácias. A sociedade estava tão ensandecida pela cura que se automedicava com a substância, na forma de um tratamento preventivo. Essa atitude levou à morte de um homem por intoxicação. A influência política que os Estados Unidos têm sobre o Brasil fez o presidente Bolsonaro defender publicamente a cloroquina como a cura da Covid-19 e em muitas de suas falas deu a entender que acreditava que existia uma conspiração científica em torno da substância. A cloroquina, no Brasil, passou a ser distribuída pela rede pública até para pacientes assintomáticos, contrariando o protocolo do Ministério da Saúde e a própria Organização Mundial da Saúde. A pressão político-social que existia sobre os pesquisadores para que encontrassem uma cura imediata é absolutamente natural e faz parte do dia a dia dos cientistas. Agora a questão que se sobressai é que os políticos não devem tomar partido em defesa de um medicamento que nem sequer tem a sua eficácia comprovada e nem a sociedade deve buscar se orientar por achismos. Todos queremos sair dessa situação o mais rápido possível, porém, não existe nenhum caminho plausível para uma cura imediata. Nesses últimos dias tivemos um grande debate sobre a obrigatoriedade das vacinas, o que puxa um assunto muito importante e polêmico sobre a confiança que temos nos profissionais responsáveis por sua fabricação. Em um tempo que temos muitas desinformações, as chamadas fake news, precisamos ficar preocupados ou até mesmo desconfiar de órgãos de saúde pública respeitáveis? Quando nos aparece esse tipo de questionamento, levamos em consideração as atribuições científicas e a credibilidade que elas alcançaram, fazendo várias outras vacinas e contribuições importantes para cada vez mais fazer com que tenhamos mais dias de vida. Ao olharmos para o tempo que estamos vivenciando, podemos notar que estamos numa corrida pelo desenvolvimento da cura da Covid-19, tanto no Brasil quanto no mundo. Em meio a esse cenário crítico para a sociedade, a ciência tem sido peça-chave para enfrentá-lo.
A validação do conhecimento se mostra fundamental para criar soluções eficazes frente aos novos desafios que se apresentam e com compromisso ético. Esses valores, próprios do pensamento científico, são muito importantes para conter o aparecimento de informações que coloquem em risco a saúde da população. Pois, além de uma pandemia sanitária, vivemos também uma crise informacional, e a anticiência é uma das facetas dessa disputa. Na corrida contra o tempo para conter a disseminação da doença, as fake news constantemente atravessam informações fundamentadas pela ciência. Ao pensarmos na dualidade existente dentro da medicina a respeito do uso de medicamentos contra a Covid, podemos observar uma brecha para que se dissemine muitas fake news, que defendem o uso contínuo de medicamentos como a cloroquina e a hidroxicloroquina. Dessa forma, deve-se entender que o uso desses medicamentos, indicado por alguns médicos, serve como uma forma de combater a infectabilidade do vírus, e em pessoas de grupos selecionados que contraíram a doença. Porém, não é recomendado cientificamente para pessoas que não obtiveram a Covid. Dessa maneira, é importante que haja a compreensão de que a ciência está constantemente em busca da melhor cura para o novo coronavírus. Porém, isso demanda tempo e estudo. Devemos sempre estarmos atentos a que tipo de informações estão disponíveis na palma da nossa mão. Verificar se são verdadeiras é essencial. Ouvir e procurar um médico antes de se medicar também. Assim como compreender o porquê o uso de medicamentos é direcionado apenas para um grupo de pessoas de forma experimental ainda. Para terminar o podcast, eu irei deixar uma pergunta. Você se automedicaria mesmo sabendo dos riscos? Porém, antes de responder essa questão, faça a seguinte analogia. Um grupo de engenheiros fez um estudo sobre a estrutura de uma ponte, buscando verificar se sua estrutura fornecia uma travessia segura. Com esse estudo, 97% dos engenheiros afirmaram que não era seguro atravessar, pois ela iria desmoronar. Apenas 3% acreditava que a travessia era segura. E aí, você atravessaria ou não a ponte? Acreditaria nos 97% dos engenheiros ou nos 3%? E por quê? Agora questione o porquê você se automedicaria mesmo sabendo dos riscos.